Ouça agora uma palavra de Deus para o seu coração. Salmos do dia. Muito bem, vamos meditar no Salmo hoje, no Salmo de número 88, o versículo de número 1. Salmo 88, quando é uma oração. O Salmo de hoje fala de uma oração, aliás, os Salmos falam muito de súplicas. O Salmo 88, o salmista faz uma queixa e ele ora a Deus. Tem que orar ao Senhor, buscar o Senhor para entender situações de nossas vidas. Ele diz assim no versículo 1: Senhor, Deus da minha salvação, diante de ti tenho clamado de dia e de noite. Olha aí, diante de ti eu tenho clamado de dia e de noite. Chega a minha oração perante a tua face. Inclina os teus ouvidos ao meu clamor. Salmo 88, versículo 1 e o 2. Queridos irmãos, eu quero nesta manhã pensar nessas palavras do salmista. Esse é um salmo, é um cântico dos filhos de Corá, e ele fala sobre súplica. Ele diz: Senhor, Deus da minha salvação. Ele é o Deus da minha salvação. Então ele diz aqui: eu clamo, tenho clamado de dia e de noite. Essa palavra para você que ora, você tem orado, tem buscado a presença do Senhor. Eu quero dizer para você, segundo a Bíblia, que Deus ouve nossas orações. Lembro daquela parábola sobre o dever de orar sempre, nunca esmorecer. Está lá em Lucas capítulo 18, quando aquela viúva orava a um juiz que não temia Deus, nem respeitava homem algum. É aquela parábola sobre o dever de orar sempre sem esmorecer. O juiz era perverso, o juiz era corrupto, era iníquo. Mas aquela mulher insistiu tanto, que ele disse: ainda que essa mulher, ela me molesta tanto, eu vou atender. Ainda que eu não queira nem... Ele não queria resolver, a verdade era essa. Mas já que essa mulher me incomoda tanto, eu hei de atendê-la, para não vê-la mais nunca. Aí o Senhor Jesus Cristo disse: ouviste o que disse esse iníquo juiz, esse injusto juiz? Mas aí vem um versículo principal, quando ele diz: e Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a ele de dia e de noite, ainda que pareça tardio? Aí eu venho para o salmo de hoje e o salmista diz: chega a minha oração perante a tua face, inclina os teus ouvidos ao meu clamor, porque eu tenho clamado diante do Senhor de dia e de noite. E eu fico pensando no seguinte tema: a oração na vida do crente, a oração na vida do servo de Deus. Qual é o lugar que a oração tem na vida do crente? A oração, a gente aprendeu logo cedo que é uma arma. A oração, alguém já disse que é a respiração do cristão. Sem oração não existe piedade cristã. Alguém já falou. O próprio Jesus Cristo, ele não dispensava este recurso em sua vida. Se tem alguém que orava muito, era Jesus. Então, quanto mais eu e você, nós precisamos orar. Quantas vezes Jesus Cristo ia orar com seus discípulos e achava eles dormindo. E ele disse: vocês não podem nem passar uma hora orando comigo. Infelizmente, apesar desse assunto ser tão debatido hoje, mas às vezes quando é culto de oração, o número dos irmãos diminui, porque muitas pessoas já não se interessam por orar. E a oração, queridos irmãos, nesta manhã, segundo a palavra de Deus, ela é uma marca do cristão. Cristo, ele tinha uma vida de oração. Se você abrir a sua Bíblia agora, você está podendo abrir lá em Marcos 1,35. Vai perceber que Jesus Cristo orava pela madrugada. De madrugada, logo cedinho, antes mesmo do sol nascer, ele já estava em oração. Jesus Cristo, ele orou no momento de grande aflição, lá no Getsêmani. Ele orou também. A igreja antiga, a igreja primitiva, quando você abre o livro de Atos, você vai ficar impressionado. A igreja orava tanto que o lugar tremia, onde eles se reuniam. Estevão era um homem de oração, lá em Atos 7:60 fala sobre isso. Saulo, ele também estava orando
Deus sempre falava ao seu coração e ele estava orando também. É interessante, irmãos, que Martinho Lutero, certa vez, ele escreveu a um colega dele dizendo assim: cada manhã, antes de qualquer coisa, antes dos estudos, antes do café, antes de uma visita, antes de ir à igreja, faça uma oração. Acordou, já acorde orando, antes de qualquer coisa. Nós precisamos ter uma vida de oração. Você deve ter falado em Moody, um dos seus biógrafos nos conta que ele, depois de fazer uma viagem cansativa de trem, chegando ao hotel, ele passava o restante da noite em oração. Esses homens se notabilizaram porque ele tinha uma vida de oração. Um certo pregador escocês do século XVIII, ele dividia seu tempo, 8 horas sozinho com Deus, 8 horas para dormir e refeições, e 8 horas ele trabalhava entre o povo. Foram homens que se destacaram porque tinham uma vida de oração. Se você ler o livro de Daniel, fica impressionado. Daniel sempre buscando o Senhor. A oração acompanhava esses homens e mulheres de oração. O cristão que não ama e não pratica oração ainda está em falta com Deus. E pior, está em falta também consigo mesmo. A oração é a alavanca do servo de Deus. Cristo certa vez disse: se orarmos com fé, vamos transportar os montes. A oração move o braço de Deus. A oração, queridos irmãos, ouvintes da palavra de Deus, a oração é a chave nas mãos da fé. E nós temos muitos exemplos bíblicos de oração. Exemplos: Moisés, quando orou, Israel prevaleceu, está lá em Êxodo 18. Daniel orou, fechou as bocas dos leões. Elias, com a chave da oração, trancou os céus por 3 anos e 6 meses e não choveu. Com essa mesma chave, ele fez cair fogo do céu e sobre o altar ofereceu sacrifício ao Senhor. Paulo e Silas, você vai passear na Bíblia inteira falando de homem de oração. Oraram e as portas do cárcere se abriram. Ezequiel orou, também Deus o deu livramento. Jonas orou lá do inferno, eles do ventre de um grande peixe, e Deus o salvou. A oração, finalmente, sim, a oração é a maior arma do crente, é o maior poder que temos na terra. Momento de oração. Há um lugar que nós precisamos sempre estar. Sempre eu coloco essa música do Novo Tom. O melhor lugar do mundo é quando você está em oração. Há um lugar que você precisa, que nós precisamos estar sempre, é no altar, orando, buscando a presença do Senhor. E nesta manhã, o tema desta mensagem fala: oração na vida do crente. Ela deve ter um lugar de prioridade. Onde é esse lugar? Onde devemos orar? Você pergunta onde? Qualquer lugar. Deus, ele está presente, mas você também deve ter um lugar especial de oração. Sabe o que Jesus Cristo falou sobre a igreja dele? A minha casa será conhecida entre as nações como casa de oração. Você sempre deve dar assistência, sim, na igreja. Vá aos cultos de oração, vá ao ciclo de oração, vá à tarde de oração, vá à vigília, esteja em oração. A oração é segredo para a nossa vitória. É o segredo do poder na vida do crente, é quando o crente ora. Todo crente almeja mais comunhão. Todo crente almeja essa virtude, o servo de Deus. Como adquiri-lo? Muita oração, alguém já disse que é muito poder. Pouca oração, alguém já falou que é pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Um homem de joelhos na presença de Deus pode mais que milhões de escudados na força da carne. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Nessa manhã, todos nós estamos convidados a orar, a buscar mais a presença do Senhor, clamar ao Senhor, e Ele vai responder coisas grandes que nós não sabemos. Só desconhece o poder da oração quem desconhece a Deus, o próprio Deus. A oração é a alavanca do Espírito. Quando o fardo do viver pesa como um chumbo sobre a alma quase morta, quando o círculo de ferro dos dissabores estreita-nos, envolvendo, tocando, parece que tudo vai acabar, precisamos nos ajoelhar. Precisamos buscar mais a presença do Senhor. O homem que levanta-se para orar, o homem que busca a presença do Senhor, ele vai vencer, ele vai triunfar.
Porque em Cristo, somente em Cristo, somos mais do que vencedores. E Jesus Cristo, o maior modelo de oração, ele falava de oração e ele orava: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. A oração modelo, ele ensinou essa oração para sempre buscarmos esse Pai que é nosso, está nos céus, mas também está presente quando buscamos em espírito e em verdade. Qual tem sido o lugar da oração na sua vida, no seu ministério? Você tem orado? Orar é receber da parte de Deus força para continuar. Portanto, tenhamos uma vida de oração, uma vida de comunhão, uma vida de busca a Deus constante. O apóstolo Paulo, na sua segunda carta à igreja de Tessalônica, ele diz no capítulo 5, o versículo 17: orai sem cessar. Não devemos parar de orar nunca. Jesus ensinou sobre essa verdade. A igreja apostólica, a igreja primitiva, ela viveu esse momento e essa experiência de oração. Orava continuamente. Não podemos deixar de orar. Que Deus nos ajude a cada dia buscar a sua presença. No nome de Jesus. Amém.